Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Sueli e hoje eu vou realizar com vocês uma divisão na representação do ábaco, tá? Então, aqui nessa folha de papel, nós temos um quadro dividido em unidade, dezena, centena e unidade de milhar, que é a representação do ábaco. E é nesse quadro que nós faremos a nossa divisão 1215 dividido por 5, tá? Para isso é necessário, então, a folha de papel, na verdade, 2 folhas de papel, caneta, e eu tô usando aqui esse material emborrachado, mas vocês podem usar grãos de milho, de feijão, e qualquer outro material que caiba, né? Nesse quadro, botões, tá certo? Vamos lá? Então, o primeiro passo é colocar no quadro o número 1215. Então, 1000, uma unidade de milhar, 2 centenas, uma dezena e 5 unidades. Ok? E nós vamos dividir o 1215 em 5 grupos, tá? É como se nós tivéssemos 1215 balas, por exemplo, para guardá-las em 5 saquinhos, tá? Então, vamos começar pela unidade de milhar. Uma unidade de milhar, eu não consigo dividir em 5 grupos. Então, o que eu preciso fazer com essa uma unidade de milhar? Transformá-la em 10 centenas. 1000 é a mesma coisa que 100 mais 100 mais 100, 10 vezes. Então, eu vou transformar essa unidade de milhar em 3, 6, 9, 10 centenas, tá? Então, na minha conta, eu já vou perceber que uma unidade de milhar dividido por 5 não vai dar nenhuma unidade de milhar no resultado. E agora eu tenho, então, 12 centenas, porque eu já tinha 2, com essa transformação, mais 10 ficaram 12. Então, vejam aqui, 12 centenas. Divididas em 5 grupos, vamos começar a distribuir de 2 em 2. Eu consigo colocar 2 em cada grupo e sobram essas 2 aqui. Então, vejam como fica a conta. 12 dividido por 5 é igual a 2, que são as 2 centenas. Eu distribuí 10 centenas, havia 12, sobram 2. Muito bem, o que eu faço com essas 2 centenas? Eu não posso mais distribuí-las nos 5 grupos. Eu vou transformá-las em 20 dezenas. 2 centenas é a mesma coisa que 20 dezenas. Uma centena vale 10 dezenas, 10 mais 10 mais 10, 10 vezes, e, portanto, 2 centenas valem 20 dezenas. Então, eu troco essas 2 centenas, transformo em 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20. Eu já tinha uma dezena, então ficaram 21 dezenas para serem distribuídas aqui nos 5 grupos. Então, eu vou começar distribuindo de só um detalhe. Essas 2 são centenas, né? Então, vamos anotar aqui
2 centenas, que foi da distribuição das centenas. E agora, então, eu vou distribuir as minhas dezenas, tá? Vamos lá. 2 para cá. Vamos de 2 em 2. 2, 2, 2, 2. Mais 2 em cada grupo ainda dá. Já são 4 em cada grupo. Muito bem. Coloquei 4 em cada grupo e sobrou uma. Então, o que aconteceu aqui na minha conta? Eu tinha 2 centenas, transformei aquelas 2 centenas em 20 dezenas, já havia uma dezena na minha conta, ficaram 21 dezenas. Eu distribuí 4 em cada grupo. No total, foram distribuídas 20 dezenas e sobrou aqui para mim, essa amarelinha, uma dezena. O que eu faço com essa uma dezena? Vou transformá-la em quê? Em 10 unidades, que uma dezena eu não consigo distribuir em 5 grupos. Então, eu transformo esta uma dezena em 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades. Muito bem. Transformei aquela dezena que estava aqui em 10 unidades. Eu já tinha 5 unidades ali, fiquei, portanto, com 15. E agora eu consigo distribuir essas 15 unidades. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, só separar um pouquinho, né, pra gente poder perceber o que é centena, o que é dezena e o que é unidade. 3 unidades aqui, aqui eu tenho as centenas, aqui eu tenho as 4 dezenas e aqui as 3 unidades. Aqui eu tenho as 2 centenas, 4 dezenas, e agora eu distribuo as 3 unidades. Então, deu para distribuir certinho, vejam como fica a conta. Eu tinha uma dezena, transformei essa dezena em 10 unidades, já possuía 5, ficaram 15. Distribuí 3 unidades para cada grupo. Todas as 15 unidades foram distribuídas. Se eu tinha 15, distribuí 15, não sobrou nenhuma, certo? Muito bem. Quanto que deu? 243. Vamos ver aqui? Em cada grupo tem 2 centenas, as 4 dezenas, podemos colocar o desenho aqui, né, das dezenas, 2 centenas, 4 dezenas. Essa segunda distribuição foi a distribuição das dezenas. E, finalmente, as 3 unidades que foram distribuídas ao final, 3 unidades. 2 centenas, 4 dezenas, 4 dezenas, 3 unidades. O resultado de 1.215 dividido por 5 é igual, portanto, a 243. E aí, com o quadro das casas, né, das ordens decimais, eu consigo enxergar melhor, né, essas transformações, o que acontece na minha divisão. Espero que vocês tenham gostado.